Aleluia. Se nós deitarmos sobre o altar, Deus enviará o seu. Se nós deitarmos sobre o altar, Deus enviará o seu fogo. Diga fogo. Nós podemos e devemos esperar pelo avivamento. O Espírito Santo nos deu um sinal antes que o ano de 2014 terminasse. Ele não nos deixou sem sinal. Podemos esperar, devemos esperar por um poderoso derramar do Espírito Santo. Nessa noite, o Senhor nos fala: podemos esperar pelo avivamento. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque se subirmos ao altar, o Senhor mandará o seu fogo. Te louvamos porque o Senhor é bom, nos ama. Te louvamos porque o teu amor e não a nossa justiça própria é o motivo pelo qual nós veremos milagres, sinais, prodígios, salvação, libertação nos nossos dias. É o teu amor em ação, é o teu amor leal, e nós te damos glória, e nós te damos honra, e nós te damos todo louvor. Declaramos que o Senhor é grande Deus, é maravilhoso nas nossas vidas. Aleluia. Recebe a adoração, e que a nossa alma nessa noite queime no fogo do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Leonard Ravenhill, um avivalista dos nossos dias, ele disse as seguintes palavras: ó irmão, ora. Apesar de Satanás, ora. Emprega, gasta, investe horas na oração. É melhor que se esqueça dos amigos do que se esqueça de orar. É melhor que percas o café da manhã, o almoço, o chá, o jantar, o sono, mas não percas o seu momento de oração. Não devemos falar sobre a oração, dizia Leonard Ravenhill. Devemos orar com veemência. O Senhor está perto. Amém? Amém. Ele vem caladamente, enquanto as virgens dormem. Ó irmão, ora. Meu irmão, apesar de Satanás, ora. Gasta tempo em oração. Descuide de muitas coisas, mas não descuide da oração. A Bíblia diz que os nossos dias, o tempo do fim, antecederá a vinda de Jesus, sendo marcado por um poderoso avivamento. A Bíblia nos garante, eu quero mostrar isso para você nessa noite. A Bíblia nos garante que os nossos dias serão marcados por um poderoso derramamento do Espírito Santo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia como vencedor sobre os pecados, mas Ele não apenas morreu para perdoar pecados. Ele morreu para restaurar a imagem de Deus em nós. Ele ressuscitou para nos dar acesso a todas as bênçãos, a toda a herança espiritual que está reservada para nós nos lugares celestiais. Aleluia. Cristo morreu e ressuscitou para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e confusão
perpétua. Daniel capítulo 12, verso 2. Eu vou repetir esse verso. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, dizem algumas traduções. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e confusão perpétua. À primeira vista, esse texto parece referir-se à ressurreição dos mortos. Mas pelo próprio texto, pelo contexto e por toda a doutrina bíblica, esse texto fala de algo diferente. Algo diferente de uma ressurreição física. Os textos que falam ao longo de toda a Bíblia sobre ressurreição física, em nenhum momento, e essa mensagem, de certo modo, foi pregada aqui anos atrás, mas é bom nós nos lembrarmos dessa verdade para que a chama do avivamento nunca se apague. Em nenhum momento a Bíblia diz que alguns, nem mesmo muitos, irão ressuscitar, mas a Bíblia se refere à ressurreição física de todos. Ressurreição física é para todos, mas Daniel capítulo 12 diz muitos. Muitos não são todos. Muitos podem ser até a maioria, mas não chegam a ser a totalidade. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que todos os salvos ressuscitarão para a vida eterna. Olha para o seu irmão e diga: ressuscitaremos para a vida eterna. Aleluia. Os salvos em Cristo Jesus não ficarão com seus corpos físicos, seus corpos naturais, na morte. Paulo diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também trará Deus com Jesus aos que dormiram com Ele, morreram. Pelo qual dizemos isto como palavra do Senhor, que nós que vivemos, que estivermos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos os que dormiram. Porque o Senhor mesmo, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A Bíblia chega a dizer também, em Mateus capítulo 18, que todos os ímpios ressuscitarão para a condenação eterna. Se Paulo diz aos Tessalonicenses que todos os salvos ressuscitarão para a vida eterna, Jesus disse, de modo indireto, e depois disse de modo direto no Apocalipse, que todos ressuscitarão, inclusive os ímpios, para a perdição. Nas palavras de Cristo, em Mateus 18, ele diz: se o teu olho te é ocasião para pecar, tira-o e lança-o de ti. Melhor é entrar com um olho só na vida, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Uma direção de Cristo, um ensino de Cristo oculto nesse texto, é de que mesmo o corpo na terra, que não foi capaz de glorificar a Deus, será lançado ao fim, todo ele, para o juízo eterno. Jesus fala sobre um corpo que não adorou, e um corpo que porque não adorou, e um corpo que porque não serviu a Deus, e um corpo que porque não se apartou do mal, será julgado. Em Apocalipse, Jesus agora fala abertamente sobre a ressurreição da condenação. A partir do verso 4, leia: vi tronos, se sentaram sobre eles os que receberam o direito de julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não haviam adorado a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca na sua fronte nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Mas os outros mortos não voltaram a viver até que se cumprissem 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não terá domínio sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo,
e reinarão com ele 1000 anos. Vi um grande trono branco e o que estava sentado nele, diante do qual fugiram a terra e o céu, e nenhum lugar se encontrou para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar entregou os mortos que havia nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que havia neles, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Ou seja, aqueles que estavam na morte voltaram a viver. Aqueles que estavam no inferno voltaram a viver. Receberam de volta seus corpos, para com seus corpos serem definitivamente julgados. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado num lago de fogo. Essas são palavras de Cristo para João apóstolo na ilha de Patmos, quando ele diz: haverá uma ressurreição para o juízo. Mas, queridos, se há uma ressurreição física dos salvos, se há uma ressurreição física de todos os salvos, se há uma ressurreição física dos ímpios, uma ressurreição física de todos os ímpios, a pergunta é, então, do que Daniel está dizendo? No capítulo 12, verso 2, ao afirmar que muitos, diga comigo, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. A Bíblia nos dá uma dica sobre Daniel. Em outros textos dizendo que ressurreição não se refere, na linguagem bíblica, apenas ao voltar da morte física. Na profecia de Oséias, no capítulo 6, um texto que nós gostamos muito, nós amamos. A partir do verso 1, a Bíblia diz: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Nos dará vida depois de 2 dias. No terceiro dia nos ressuscitará. Aleluia. E viveremos diante dele, e conheceremos, e prosseguiremos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e virá ele a nós como a chuva temporã e a serôdia, como as primeiras e as últimas. Que farei a ti, Efraim? Que farei a ti, ó Judá? A vossa piedade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que se desvanece. Por essa causa eu os matei, eu os cortei, por meio da palavra dos profetas, com as palavras da minha boca os matei, e os seus juízos serão como a luz. Deus está dizendo, por meio de Oséias, que a palavra dele traz vida espiritual e traz morte. Deus é o Deus Senhor da morte e Senhor da vida, Senhor do juízo, Senhor da restauração. Oséias está dizendo para nós que Deus é aquele que ressuscita, aquele cujo fogo já se apagou, aquele cuja presença e a glória de Deus já se perderam. O avivamento vem como uma ressurreição para aqueles que estão no pó da terra. Essa é a significação da palavra de Daniel. Se nós olharmos para todo o contexto de Daniel, nós vamos ver que, na verdade, o que ele está dizendo para nós é: muitos que estão dormindo no sono da indolência, muitos que estão alheios aos milagres de Deus, alheios à mensagem de salvação, alheios ao Evangelho, à boa notícia de Jesus Cristo, alheios ao poder do Espírito Santo, alheios aos milagres e às curas, alheios às libertações e às restaurações. Quem está vivendo nesse sono da dormência, da indolência, nos últimos dias, será ressuscitado. Aleluia!
muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna. Aleluia. Pastor, mas o que eu estou olhando é um quadro de morte. O que eu estou olhando ao meu redor é um quadro de tristeza. Aliás, no início desse culto, antes de o culto começar, conversando com uma das irmãs que está aí no auditório, ela dizia: pastor, dos meus irmãos, só eu ainda sou uma serva do Senhor. E nós juntos declaramos a nossa fé, nós cremos que isso é só ainda, que ela e sua casa servirão ao Senhor. E a Bíblia diz que os dias que antecedem a volta de Cristo são dias de avivamento e contra-avivamento. Daniel está dizendo para nós que alguns, na verdade muitos, ressuscitarão para a vida e outros vão ressuscitar, vão ser despertados, vão ser atiçados, vão ser avivados para o mal. Haverá um contra-avivamento, assim como houve reforma e contra-reforma. Haverá avivamento e contra-avivamento. Os nossos dias são dias de definição. Olhe para o seu irmão e diga: dias de definição. São dias em que não será possível mais ser morno. Ou seremos fogo, ou seremos palha. Mas o fogo de Deus virá. E virá sobre a nação brasileira. E virá sobre o Mato Grosso do Sul. Porque a Bíblia diz que ele virá sobre toda a terra. Antes da volta de Cristo, toda a terra se encherá da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Se você nessa noite entrou morno, descomprometido ou descomprometida com o reino de Deus, o Espírito Santo te convida a mergulhar no rio de fogo líquido e a dizer: Senhor, eu me abro para manifestar o poder dos últimos dias. Os últimos dias são os nossos dias. O avivamento, eu preciso lhe dizer, não é algo que sempre acontece onde nunca antes ele aconteceu. Preste atenção. O avivamento não tem a marca obrigatória de acontecer onde as pessoas ainda não escutaram o Evangelho. Muitas vezes ele veio a povos que no início rejeitaram a revelação de Deus. A Bíblia nos conta, por exemplo, dos capítulos 8 a 10 de Neemias. Eu não lerei, mas apenas comentarei com você essa história. Um grande avivamento, um poderoso quebrantamento na nação de Israel por meio de um homem chamado Esdras. Esdras, o escriba, move o povo a voltar, a cultuar, a oferecer sacrifícios, a chorar diante da leitura da lei do Senhor. Eles que eram o povo de Israel, o povo para quem Deus tinha entregue festas fixas, celebrações obrigatórias anuais, pelo menos 3. O povo tinha se esquecido até das festas do Senhor. O povo de Deus tinha parado de cultuar. O povo de Deus tinha parado de adorar. E quando Esdras começa a ler a lei, a Bíblia diz que ele passa toda a manhã lendo diante do povo, diante de um púlpito. E aquilo é monótono. Aquilo é cansativo. Não. A Bíblia diz que os adultos, os jovens, as crianças, todos começam a chorar. O coração do povo começa a se quebrar, ouvindo a leitura da lei do Senhor. Naquele tempo, eles celebram a festa dos tabernáculos. A festa que indicava, que sinalizava o tempo em que Israel peregrinou no deserto, durante o qual Deus cuidou zelosamente deles. As roupas não se gastaram, os sapatos não se gastaram, o alimento não faltou a água, tudo Deus lhes deu no meio do deserto.
No meio do deserto, Deus é um Deus provedor. Ele não falha. O avivamento vai ser derramado sobre o povo de Israel em Neemias, capítulos 8 a 10. Depois de o povo ter se esquecido dos mandamentos do Senhor, eles já tinham vivido poderosos derramamentos. Eles já tinham vivido debaixo da nuvem, sob a liderança de Moisés. Eles já tinham visto milagres com Moisés, com Josué e com tantos outros homens e mulheres de Deus. Talvez você já tenha visto milagres. Você esqueceu. O avivamento não tem a obrigatoriedade de se manifestar onde antes ele já não se manifestou. Ele pode vir mais uma vez, e de novo o nosso coração queimar por Deus, e de novo a nossa alma dizer: ó Senhor, eu não posso viver sem a Tua presença. Queridos, pastor, o Senhor agora virou um homem de uma única pregação. Em Atos capítulo 2, acontece o derramamento do Espírito Santo no dia de... Isso havia sido profetizado. Joel havia dito que isso iria acontecer. Jesus tinha dito para os discípulos: vocês precisam dele. Querido, sabe por que hoje há tantos crentes caindo? Tanta gente caindo no pecado. Tanta gente que começa a correr e corre 100 metros e já acha que fez uma maratona. Tem gente que vive 2 meses, 3, 1 ano, 2 anos na presença do Senhor e já escapa fora, achando que já viveu muita coisa com Deus. Porque verdadeiramente nós estamos em dias de muita maldade no mundo, em que o avivamento mais do que nunca se tornou necessário. Amém? Amém. Vocês estão aí? Amém. Nós precisamos do avivamento. Se ele não vier sobre a sua vida, eu duvido que você consiga ficar de pé nesses dias maus. Muitos não ficarão de pé, a Bíblia diz isso. Se esses dias não fossem abreviados, os dias últimos, muitos dos escolhidos não resistiriam. Nós precisamos do Espírito Santo. Não é chavão, não é para dar marketing essa pregação. Jamais faria isso nesse altar. Nós precisamos desesperadamente de um derramamento do Espírito Santo. E isso não vem sem lágrimas, sem jejum e sem lamento. O maior de todos os avivamentos da Bíblia, sem dúvida, é Atos capítulo 2. No dia de Pentecostes, a profecia de Joel se cumpre. Mas o que dizia a profecia? Qual era o apelo do Espírito Santo por meio de Joel, profeta? O que o Senhor dizia? A mesma voz que fala conosco hoje, o que ela nos diz. Ouça. Por isso, pois, agora diz o Senhor, convertei-vos a mim com todo o vosso coração, com jejum e choro e lamento. Rasguem o vosso coração, não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e clemente, tardio para se irar e grande em misericórdia, e que se arrepende do mal, do castigo. Quem sabe Ele se voltará, se arrependerá e deixará uma bênção atrás de si, isso é,
oferta e libação para o Senhor, vosso Deus, bênçãos que vocês vão poder apresentar de volta para Ele. Toquem a trombeta em Sião, proclamem jejum, convoquem a assembleia, reúnam o povo, reúnam ao povo, santifiquem a reunião, juntem os anciãos, os velhos, congreguem os pequenos, os pequeninos, os que mamam. Deixe a noiva a sua câmara, deixe o noivo a sua câmara, e deixe o seu tálamo, a noiva, ou seja, interrompam até a lua de mel. Entre a entrada do templo e o altar, os sacerdotes chorem. Ministros do Senhor, digam: perdoa, ó Senhor, o teu povo, não entregues a vergonha a tua herança, para que as nações se apossem dela. Porque diriam entre as nações: onde está o seu Deus? E o Senhor, solícito pela sua terra, perdoará o seu povo. Responderá o Senhor e dirá ao seu povo: eis aqui, envio o pão, o mosto, o azeite, sereis saciados deles. Nunca mais os colocarei em vergonha entre as nações. Farei ir para longe de vocês aquele que vem do norte. O lançarei em terra seca e deserta. A sua face será para o mar oriental, o seu fim para o mar ocidental, e exalará o seu fedor, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Terra, não temas, alegra-te, jubila, porque o Senhor fará grandes coisas. Animais do campo, não temais, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque as árvores levarão o seu fruto, a figueira e a vide darão os seus frutos. Vocês também, filhos de Sião, alegrem-se, gozem-se no Senhor vosso Deus, porque lhes tem dado a chuva primeira a seu tempo, e fará descer sobre vocês a chuva última, a chuva tardia, como no princípio. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituirei os anos que o gafanhoto comeu, meu grande exército que enviei contra vocês. Comereis até vos fartardes. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez maravilhas com vocês. Nunca mais meu povo será envergonhado. Conhecereis que estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Esse é o contexto da profecia. É com essas palavras que mais tarde Joel vai dizer: derramarei meu espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne. O apelo começa: orem, chorem, lamentem, confessem, jejuem. Eu não vou fazer uma pergunta aqui, mas eu poderia fazê-la. Nessa noite minha esposa começou o culto falando sobre um testemunho poderoso de Deus abrindo o ventre da estéril. É Deus quem faz essas coisas. Eu poderia perguntar aqui nessa noite se nós temos estéreis no auditório, se nós temos mulheres que querem dar à luz e não podem fazê-lo ainda. Mas eu preciso dizer algo sobre as estéreis na Bíblia. Preste atenção. Sara, estéril até os 90 anos, deu à luz Isaque, o filho da promessa. Raquel, que gritou um grito doloroso para Deus, na verdade para Deus. Aquele grito só poderia ser de fato para Deus. Gritou para seu marido, mas seu marido não poderia fazer esse milagre. O grito dela foi: dá-me filho, senão eu morro. Raquel foi atendida e gerou a José, o príncipe do Egito. José, o segundo depois de Faraó, que libertou toda a sua família e livrou-os da morte. A mulher de Manoá deu à luz a Sansão, que foi um grande libertador da sua nação, estando velha, estéril.
Ana, que era zombada por Penina, esposa de Eucana. Penina tinha filhos, Ana não. Ambas mulheres de Eucana. Ana, mulher quebrada, soluçando no santuário, fazendo votos em oração, ignorou a repreensão do sacerdote Eli, derramou a sua alma, recebeu uma promessa e uma resposta de Deus. Samuel, profeta, foi seu filho. Sara, Raquel, a mulher de Manoá, Ana e Isabel. A estéril Isabel, velha, deu à luz João Batista, segundo Cristo, um dos maiores homens que esse mundo já viu. O primo de Cristo que preparou o caminho do Senhor. Mulheres estéreis, mulheres que não poderiam dar à luz. Essas mulheres nos falam de um milagre de geração de filhos, de um milagre de avivamento. Essas mulheres são símbolos para nós de avivamento. Quando a coisa é impossível aos olhos humanos, quando tudo está seco e o ar está parado, parece que não há vento nenhum de Deus, lembre-se das estéreis que dão à luz. Na terra seca, Deus faz rios de água viva jorrarem. O conde Zinzendorf teve muita dor e vergonha quando ele olhou para os seus irmãos morávios, alemães cristãos, que estavam frios, gelados, preste atenção, infrutíferos. Os morávios não estavam gerando filhos para Deus, eram como essas mulheres estéreis. Zinzendorf começou a clamar, agonizar, agonizar e agonizar. No dia 13 de agosto de 1727, o Espírito Santo caiu sobre os morávios e iniciou-se uma reunião de oração que durou 100 anos. Aleluia. 100 anos. Clamando, e os morávios saíram pelo mundo, fazendo viagens de navio, levando o fogo de Deus às terras mais longínquas. Porque um homem disse: Senhor, não queremos ser estéreis. E Deus abriu a madre espiritual dos morávios e lhes deu filhos por toda a terra. Talvez você esteja aí dizendo: pastor, eu nem me lembro quando foi o último filho espiritual que eu gerei. Nem me lembro. Nessa noite o Espírito Santo quer abrir o teu ventre espiritual. Não é sem custo. Há um preço. Mas a Bíblia diz que as dores de parto, as dores de gerar, as angústias de quem gera um filho são recompensados. Essas dores são recompensadas quando a mãe pega nos seus braços, no seu colo, o seu lindo bebê. Aleluia. Deus quer recompensar o nosso clamor com filhos, com filhas. Deus quer derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Velhos, ergam as mãos, por favor. Temos velhos aqui. Hoje em dia essas expressões estão fora de moda. São pessoas acima dos 65 anos. 65 anos. Temos idosos aqui nessa noite? Não temos. A Bíblia chama de velhos. Não temos ninguém acima de 65 aqui hoje? Temos? Aleluia. Adultos, a partir dos 35, na verdade dos 36, temos algum aqui nessa noite? Temos jovens aqui? Dos 18 aos 35 anos, temos jovens aqui nessa noite?
crianças, adolescentes, até os 17 anos temos aqui nessa noite também. Depois disso, diz o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda carne. Vocês estão aí? Amém. Derramarei meu espírito sobre toda carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os velhos sonharão sonhos. Os jovens terão visões. Deus vai abrir diante dos nossos olhos o mundo espiritual. Para não vermos mais as coisas com uma visão natural, mas sabermos agir em cada situação, tendo entendimento real do que está acontecendo. Sobre os servos, sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, farei prodígios. Vejam como Deus se alegra da palavra dele. Vejam como Deus se alegra em manifestar o poder dele. A tradição diz para nós, basta um discurso. Deus diz, não basta. Paulo apóstolo diz, eu não cheguei a vocês com palavras apenas, mas eu cheguei com manifestações. Vocês viram manifestações de poder. Vocês viram o coxo andar. Vocês viram o cego ver. Vocês viram que o evangelho transforma até a carne do homem. Farei prodígios, diz Deus, no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumo, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande espantoso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá salvação. Haverá salvação. Deus faz uma promessa. E ele diz que restaurará, desde a criança mais pequena até o velho mais idoso, a imagem de Deus em nós, semelhantes a Cristo em caráter e em obras. Diga comigo, semelhantes a Jesus Cristo, no caráter e nas obras. O Espírito que nós recebemos é o mesmo de Cristo. Não recebemos um outro. Mas eu quero finalizar essa palavra dizendo algo a você. Há alguns elementos comuns ao avivamento. E para cada um deles, a nossa atenção deve ser redobrada nessa noite. Total. O primeiro deles é, diga comigo, o mensageiro. Se nós queremos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, é necessário que demos atenção à voz do mensageiro. Pastor, o que é isso? Todas as vezes que tivemos avivamento, tanto avivamentos relatados na Bíblia, quanto avivamentos dos nossos dias, sempre eles foram antecedidos por uma voz. Sempre Deus usou alguém, um homem, uma mulher, um grupo pequeno. Sempre Deus mandou na frente o sempre há um mensageiro. Mateus 3, por exemplo, naqueles dias se apresentou João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus se aproxima. Pois este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Antes do avivamento sempre há uma voz, sempre há alguém martelando na mesma tecla, às vezes monotonamente dizendo, abra o coração, Deus quer fazer, Deus quer derramar. Abram, tirem fora os altares pagãos, arrependam-se dos pecados, abandonem a prostituição, abandonem a maledicência, a usura, o amor ao dinheiro, deixem essas coisas.
Abandone as paixões naturais dessa vida. Sempre há um mensageiro. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías. Diz a Escritura: Deus enviou seus mensageiros para prepararem seu povo para a sua visitação. Ivan Roberts, no país de Gales, por exemplo. Frank Bertelsmann, na Rua Azusa, e tantos outros, somente da Rua Azusa, que foi celebrado recentemente. Um casal de idosos lá nas Ilhas Hébridas, Peg Smith e Christine Smith, velhos dizendo: arrependam-se, chorando, orando, jejuando, clamando, 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 clamando. Hoje Deus tem levantado vozes na nossa nação. Essas vozes precisam ser ouvidas e atendidas. Se o povo der atenção às vozes dos mensageiros, se houver uma decisão de dizer a busca pelo Senhor, será apaixonada, obstinada, o avamento virá. O segundo elemento, além do mensageiro, diga comigo, a busca. O texto diz: virá subitamente a seu templo o Senhor a quem vós buscais. Diga comigo, o Senhor a quem nós buscamos. O texto diz que Ele virá subitamente. O Senhor a quem buscais. Esse texto não fala do Senhor que ignorais. Esse texto não fala do Senhor que virá se Ele quiser vir. Esse texto fala que virá subitamente o Senhor a quem nós buscamos. Se o buscarmos, então Ele virá. O Senhor a quem buscais. O texto diz, e vocês vão completar, por favor: se o meu povo que se chama pelo meu nome e se então meus olhos, diz Deus no verso seguinte, estarão abertos, meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Aleluia. Eu ouvirei. Se vocês me buscarem, eu ouvirei. Nós temos o exemplo de Daniel. Quando ele percebe que está chegando o tempo para o cumprimento da profecia de Jeremias, está chegando o tempo dos 70 anos determinados por Jeremias, ele começa a agonizar diante de Deus. Nós tivemos um sinal de que o avamento virá para nós? Amém. Sim, inequívoco. Isso é um fato que entra para a nossa história. Deus nos deu o sinal. Quando Daniel percebeu, chegou o tempo, a Bíblia diz, ele se lança diante do Senhor. Começa a orar, começa a chorar, começa a jejuar, começa a clamar. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, diz ele no capítulo 9, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Eu disse: Senhor, se é tempo de se cumprir a tua palavra, eu serei um canal aberto para que ela se cumpra. Se o Senhor precisa de alguém para manifestar a tua palavra, sou eu essa pessoa. Você pode dizer o mesmo? Você pode dizer o mesmo para o Espírito Santo: Senhor, se o Senhor está precisando de alguém, a minha busca será a resposta que o Senhor estava esperando. Estando eu ainda falando, olha só, queridos, a fidelidade de Deus.
Estando eu, diz Daniel, ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, e estando eu, digo ainda falando na oração, o anjo, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. O anjo Gabriel veio e diz: Daniel, homem muito amado, a tua oração desde o início das tuas súplicas foi ouvida. E eu vim para te fazer saber a revelação. Amém. Quando ouvimos a voz do mensageiro, precisamos responder: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você ouve a voz do mensageiro nessa noite? O avivamento do país de Gales foi liderado por Evan Roberts. Ele orou dos 13 aos 26 anos de idade. Foram 13 anos chorando. Treze anos. William Seymour, que foi quem Deus usou para o avivamento da Rua Azusa, estava orando 5 horas por dia. O Espírito Santo disse para ele: não basta, ore 7. 7 horas. Pastor, eu não tenho esse tempo todo. Use o que você tem. Use o que você tem. Ore. Ore. Ore, 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 chame-o, clame por ele com toda a sua força. Se o seu casamento está uma porcaria, clame a ele. Se a sua saúde está má, deixa eu contar algo para você: Jesus já está curando o meu corpo. Eu disse para minha esposa: amor, as minhas feridas estão secando e as cascas estão caindo. Jesus Cristo cura hoje o incurável. Jesus Cristo sara hoje. Clame a Ele, Ele é fiel, Ele é bom, Ele nos ama, Ele quer vir. Mas tem um preço, Ele não vem para quem não quer. Quando Seymour obedeceu o comando do Espírito Santo, o Espírito Santo se derramou em Los Angeles, a tal ponto que as pessoas ficavam 3 dias sem parar de orar, totalmente embriagadas do poder do Espírito Santo. E a quilômetros se ouvia os clamores. O negócio era altissonante. Há quem diga, aliás, isso está registrado, o salão de oração da Rua Azusa rachou pelos clamores. A estrutura do prédio foi abalada. Mas o avivamento veio. Milagres aos montes. Aos montes. Você tem pessoas enfermas na sua família. Elas precisam do avivamento. Elas precisam do avivamento. Você tem conhecido os seus lá nas drogas, no álcool. Essas pessoas precisam do avivamento. E o avivamento vem através de você. Lá no seu lugar de trabalho,
Há pessoas na vida de prostituição, de adultério, da infidelidade conjugal, no homossexualismo, o que quer que seja. Essas vidas precisam de você. Cristo as ama e quer derramar o Espírito Santo sobre eles através de você. Virá subitamente o Senhor ao seu templo. O terceiro elemento do avivamento, diga comigo, a visitação. Diga, a visitação. A visitação é algo repentino. É quando ninguém espera, ninguém imagina. Pá! E eles estavam ali orando já fazia 10 dias, no cenáculo. Diz a Bíblia o quê? De repente, veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam reunidos, e foram vistas sobre eles línguas como que de fogo, uma para cada um deles, pousando sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Visitação. De repente, clamando, orando, jejuando, buscando, vigílias, clamores, reunindo-se para orar. Vamos buscar ao Senhor. Você está com tempo livre, Fidel? Amanhã você tem tempo livre? Vamos buscá-lo. Amanhã, Adair, você está com tempo livre? Vamos buscá-lo. Não podemos perder tempo. O avivamento precisa chegar. Precisamos dele. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Tem. Você tem. Deus te dá o tempo. Você tem tempo para assistir TV, então você tem tempo para orar. Você tem tempo para navegar no Facebook, na internet, então você tem tempo para orar. Você tem tempo. Tem tempo para não fazer nada? Opa, você tem tempo para orar. Você tem tempo para comer, para lanchar, para almoçar, para tomar café. Aleluia! Então você tem tempo para jejuar. Você tem tempo. Você tem. De repente, ainda que o mensageiro esteja preparando o povo, o avivamento vem de repente. De repente, o Espírito Santo, em 1739, caiu no Clube Santo de John Wesley e seu irmão Charles Wesley. E aqueles jovens foram cheios do Senhor. Começou o avivamento wesleyano que varreu o mundo. Chegou até nós, trazendo a renovação do conceito de santidade. De repente, 31 de outubro de 1904, Evan Roberts ensina aos jovens da sua igreja a orarem esta oração. Olha só, olha a oração simples que ele ensinou. Diga assim, olha só, envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. Evan Roberts ensinou os jovens da sua igreja a orarem assim: Senhor, envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. E todos foram cheios do Espírito Santo. De repente, numa pequena reunião de oração na rua Bonnie Brae, número 214, em Los Angeles, Estados Unidos, começa o avivamento da Rua Azusa. Eles não tinham sustento financeiro, eles não tinham muitos recursos, eram pobres, negros. Seymour estava hospedado na casa de Edward Lee, um membro da igreja. Ficou em oração, clamando ao Senhor, aquelas 7 horas que o Espírito Santo lhe ordenara, dizendo, olha só, ele tinha ouvido uma pregação de um homem chamado Parham. Seymour começou a orar por causa daquela pregação. Ele disse, Senhor,
aquilo que Parham pregou, o verdadeiro Espírito Santo e o fogo, com línguas, o amor, o poder de Deus, como os apóstolos tiveram, dá-nos. Nós queremos o poder apostólico, nós queremos o fogo da igreja apostólica, não queremos esse foguinho da modernidade, não queremos essa chaminha que dura alguns dias apenas. Eu quero o fogo duradouro, apostólico. A rua Bonnie Brae ficou marcada. Eu vou ler o relato de uma das testemunhas oculares daquele avivamento. Eles clamaram, disse a testemunha, durante 3 dias e 3 noites. Era Páscoa. As pessoas vieram de todos os lugares. No dia seguinte foi impossível chegar perto da casa. Quando as pessoas entraram, elas caíram debaixo do poder de Deus. A cidade inteira foi tocada. Eles clamaram até que as fundações da casa cederam, mas ninguém foi ferido. Durante esses 3 dias, muitas pessoas receberam batismo. Os doentes foram curados. Os pecadores foram salvos assim que eles entraram. Vocês estão aí? Estou falando de avivamento. O Espírito Santo está acessível a nós hoje. Avivamento sempre tem uma data, tem um começo, uma visitação. Nós precisamos estar atentos para não perdermos a hora da visitação. Existe um dia e hora, não perca esse momento, porque de repente é quando você não espera. O penúltimo elemento que eu quero dizer para você nessa noite, diga: o mensageiro que desejamos. O primeiro elemento foi o mensageiro, e agora nós voltamos para ele mesmo, o mensageiro que desejamos. Olha o que diz a Escritura: o mensageiro da aliança a quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, um dos propósitos do derramar do Espírito Santo, que Cristo conquistou para nós a preço de sangue, lavando-nos dos nossos pecados na cruz do Calvário. Um dos propósitos é restaurar o nosso entendimento, restaurar as nossas experiências, restaurar as nossas expectativas dentro da nova aliança. Diga comigo: entendimento, experiências, expectativas. Na nova aliança, se você crê que existem esses elementos, você vai dizer um retumbante amém. Cura, amém. Salvação, amém. Batismo no Espírito Santo, amém. Transformação do caráter, amém. Expulsão de demônios, amém. Ressurreição de mortos. É a nossa adoção como filhos e filhas de Deus. O mensageiro da aliança vem restaurar a nossa compreensão sobre a aliança. Deus tem um trato conosco: restaurar tudo. Todas essas coisas aqui são parte da nova aliança. Agora preste atenção: é possível buscar o Senhor até que Ele venha, mas não desejá-lo no exato momento em que Ele vier. Vou repetir. É possível buscar o Senhor até que Ele venha, mas não o desejar no momento em que Ele vier. Foi exatamente esse o problema de Israel. Eles pediram que Deus mandasse o libertador, e quando o libertador veio, eles o rejeitaram. Há um problema nesse texto.
O mensageiro da aliança a quem nós desejamos nem sempre é aquilo que nós esperamos quando nós o vemos. Nem sempre é exatamente aquilo que nós planejávamos. Claro, porque o avivamento não é algo produzido pela mente humana, é coisa de Deus. E as coisas de Deus são assim mesmo. É assim mesmo. Ainda mais quando nós estamos falando de uma poderosa transformação de tudo. É claro que se virar uma transformação de tudo, esse tudo envolve os nossos próprios conceitos. O mensageiro da aliança a quem buscais é, nas palavras do apóstolo Paulo, olha só, o vil do mundo e o menosprezado Deus escolheu, e o que não era, para desfazer o que é, a fim de que ninguém se ensoberbeça na sua presença. Deus escolhe aquilo que a sociedade vai desprezar, para por meio desses desprezados, pequenos, gente que a sociedade diz, esse aí, essa é a mulher, a moça, é a jovem de Deus. Ah, não, eu esperava algo mais. É esse o homem, a mulher de Deus? Mas eu esperava que ele viesse numa Ferrari. Eu esperava que ele chegasse cheio de anéis de ouro. Eu esperava que ele falasse 1000 idiomas, que fosse uma pessoa extraordinária nos padrões do mundo. E Deus diz, as coisas mais desprezíveis, as coisas pequenas e vis, são essas por meio das quais serei glorificado. Temos alguém desprezível aqui nessa noite? Eis-me aqui. Desprezível, pequeno. Senhor, eu sou o vaso, Tu és o oleiro. Pode encher de azeite, Jesus. Olha para o seu irmão e diga, você é desprezível. Você é pequeno. Responde para ele, responde para ele. Você é pequeno? Agora diz para ele, se você é assim, pode ter certeza que o Espírito de Deus terá muito prazer em ser glorificado através de você. Grandes coisas Deus pode fazer então através de você. Grandes coisas. O último ponto. Eu tenho que citar essa frase do pastor John Arnott. Ele diz, Deus ofende nossa mente para revelar nosso coração. Ele nos choca mesmo, para tirar o que está sobrando e pôr o que está faltando dentro de nós. O último elemento, diga comigo, a restauração. O avivamento traz uma profunda e ampla restauração. A Bíblia diz, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como fogo. Ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. E as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos, diz o Senhor. Primeiro propósito de Deus é nos refinar. O avivamento traz uma profunda restauração do nosso ser inteiro. Coisas que para nós hoje causam sofrimento, dor, nos irritam, nos chateiam, quando o Espírito Santo é derramado, essas coisas caem completamente de importância. Sadhu Sundar Singh,
o apóstolo dos pés sangrentos. Depois que ele foi entrevistado, certa vez ele decidiu ir para a floresta e fazer 30 dias de jejum e oração. Só que lá na floresta, sozinho, ele desmaiou. Foi resgatado. Depois que ele se recuperou, não estou dizendo para ninguém fazer isso. Se você resolver ir para o bosque ou para o monte, vá com alguém. Não vá sozinho. Depois que ele se recuperou, perguntaram para ele, porque ele já estava muito famoso, e na verdade, quando ele sumiu, pensaram que ele havia morrido. E começou a correr a notícia: Sadhu Sundar Singh morreu. Mas aí alguém encontrou. Quando ele se recuperou, repórteres perguntaram: Sadhu, o que é essa experiência de jejum tão longo? Na verdade, ele nem sabia quanto tempo ele passou no jejum, já que ele desmaiou. O que essa experiência alterou na sua vida? E a resposta dele foi bem simples. Muitas coisas para as quais eu dava importância, essas coisas perderam a importância para mim. Muitas coisas que me incomodavam hoje não me incomodam mais. Depois dessa experiência, fui inundado de uma paz sobrenatural. Paz. O avivamento traz uma profunda transformação do nosso caráter. É a purificação da prata e do ouro. Mas esse avivamento então não vem porque nós o merecemos, mas porque nós dele precisamos. Se ele vem para nos purificar, significa que até que ele venha nós ainda estamos sujos. A Bíblia diz que Jesus morreu justamente pelos pecadores. Graças a Deus. Ele não morreu por quem estava limpinho, por quem se achava justo. Ele morreu pelos sujos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E a restauração abrange, diga comigo, a sociedade. Diga comigo, a sociedade. A fase final é a restauração da sociedade. Eu quero citar para você o que a Bíblia fala sobre derramamento do Espírito Santo e sociedade. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, diz o Senhor. E contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o trabalhador, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, a Bíblia está dizendo que a restauração da sociedade engloba o fim do paganismo. A feitiçaria perde a força, o fim da imoralidade, o adultério perde a força, o fim da desonestidade, da corrupção. Os que juram falsamente e os que não pagam devidamente o salário ao trabalhador mudam. O fim da injustiça social para com os mais fracos, no caso a viúva, o órfão, o estrangeiro. A Bíblia diz que a injustiça dá lugar à justiça do reino de Deus quando o avivamento vem. Amém, queridos? Amém. Um reino de justiça, um reino de igualdade. Vocês sonham com isso para o Brasil? Amém. Sonhamos com isso para Aquidauana e Anastácio? Comece a busca, ouça a voz do mensageiro. Você tem tempo, você tem como. É possível. Deus quer derramar. Busque, não pare.